Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre folclore e sobre arte naif, tá? Que é uma arte simples, que a gente vai conversar sobre isso, e aí nós vamos aliar, juntar esses dois temas para o próximo trabalho de vocês, que deverão me entregar no dia 4 de setembro, ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu trouxe para vocês um vídeo curtinho sobre conceitos de folclore, que é a cultura de um povo, é a identidade de um povo, né? Mas nós vamos falar mais sobre folclore brasileiro. Então, a gente já conversou um pouquinho sobre isso nas nossas aulas ao vivo aí pelo Meet, há 1, 2 semanas atrás, tá? E eu trouxe um vídeo para complementar e também na atividade tem alguns textos de apoio se vocês precisarem, tanto de folclore como da arte naif, tá? Textos de apoio e outros vídeos de apoio que eu não vou mostrar nessa aula, mas que estão aí para complementar os seus estudos. Eu sugiro que você pegue o seu portfólio de arte e anote tudo que for importante. E você pode me mandar a foto dessas anotações, tanto sobre folclore quanto sobre a arte naif, junto com a sua atividade, para eu ter certeza que vocês assistiram o vídeo e também contar pontos de participação, tá bom? Então não esqueçam, caderno em mão, se você não pegou ainda, pausa esse vídeo e vá pegar o seu caderno. Depois volte aqui e vá anotando tudo certinho de forma organizada, tá? Então coloque data, coloque lá folclore, faça as anotações, depois arte naif, depois faça suas anotações certinho, tá bom? Vocês vão ver que o naif, ele vai ter um trema, que são 2 pontinhos em cima do i, porque é uma palavra francesa. Então, a gente vai aprender certinho, tá? Vamos lá, então. Eu vou pegar para vocês, primeiro, o vídeo sobre folclore. Então, vamos compartilhar a tela com vocês aqui. O que é folclore? É um canal de uma professora de arte, e ela explica certinho, de uma forma bem didática mesmo, a questão do folclore, tá bom? Vamos lá, então. Vamos colocar aqui em tela cheia e vamos que vamos. Atenção lá, então. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Glauci Medeiros, a professora de arte. Você sabe o que é folclore? A palavra folclore tem origem da língua inglesa. Folclore. Folk significa povo e lore significa conhecimento. Ou seja, folclore é o conhecimento do povo, é o saber tradicional, passado de geração em geração, ano após ano, década após década, século após século. São os conhecimentos aprendidos com a nossa família, nossos vizinhos, amigos. E mesmo que esse conhecimento mude um pouco com o tempo, ele vai permanecer na cultura do povo. O folclore é uma união de lendas, mitos, canções, danças, festas populares, superstições, dialetos populares, brincadeiras tradicionais, jogos, artesanatos de um mesmo povo ou país. E essas manifestações culturais mostram um pouco da essência daquele povo. Demonstra como são as suas crenças, suas histórias e seus costumes. Você sabia que ensinamentos, histórias, canções e até crenças de hoje podem um dia se tornarem parte do folclore de um povo? Sim, podem, desde que esses conhecimentos sejam parte da cultura de muitas e muitas pessoas do mesmo lugar. Não adianta ser um conhecimento somente da sua família, exclusivamente, mas um conhecimento popular, ou seja, do povo, esse sim, pode se transformar em folclore. Para entendermos melhor o que é esse folclore, vou dar alguns exemplos do nosso folclore brasileiro. Que tal uma superstição? Chinelo virado?
Quem já não ouviu? Não deixe o chinelo emborcado, senão a mãe morre. Essa é uma crença popular, uma superstição, e faz parte do nosso folclore. Que tal agora exemplos de canções e brincadeiras ao mesmo tempo? Escravos de Jó, Adoleta, Corre Cutia, O homem bateu em minha porta, A mãe lava a saia, Ciranda Cirandinha, Viuvinha e muitas outras. Eu vou dar agora alguns exemplos de brincadeiras do nosso folclore. O peão é um conhecimento popular, a bolinha de gude e também tem a pipa. Essas brincadeiras e brinquedos precisam de um certo conhecimento para jogar ou brincar, que geralmente é ensinado por um adulto para uma criança. E essa criança um dia ensinará outra criança, que ensinará outra criança, que ensinará outra, e assim o conhecimento vai se espalhando. Isso é o conhecimento do povo, isso é folclore. Por fim, darei exemplos de lendas do nosso folclore. O Saci Pererê, a mula sem cabeça, Boitatá, Iara, Curupira, Caipora, Mapinguari, Cuca. Ai, tem tanta lenda, tanta brincadeira, tanta superstição. Ai, que se eu continuar, o nosso vídeo não vai acabar. E esse foi um resumão do que é o folclore e exemplos gerais do nosso folclore brasileiro. Muito bem, gente. Então, aqui ela falou um pouquinho sobre a questão do folclore. Vamos voltar um pouquinho só para essa tela aqui, que ela mostra tudo de uma vez. E aí, a gente conversou um pouquinho sobre a questão do folclore como uma identidade de um povo. Então, o folclore brasileiro, ele é diferente de folclore de outros países, não é isso? E aí tem toda a explicação dela. Vamos tirar aqui que fica mais fácil. É a identidade de um país, de um povo. O folclore brasileiro, ele se difere do folclore de outros países, né? E esse folclore gera uma identidade. Eu sei que é Brasil, eu sei que é Japão, eu sei que é Itália, eu sei que é Austrália, eu sei que é África do Sul, de acordo com a cultura e os costumes de um povo. E o folclore, ele tem 3 características muito importantes, tá? A primeira é a espontaneidade. Então, não precisa de uma escola, não precisa de um curso, não. Ele vem do povo, ele brota do povo, uma história, uma dança, uma música, né? A outra característica é o anonimato. Então, ninguém sabe quem inventou a história do Saci Pererê, o nome do autor, ninguém sabe quem criou a receita do pé de moleque, que é um prato folclórico. O que a gente sabe é que a nossa cultura brasileira ela é formada por 3 grandes povos que nós conversamos, não é? Os portugueses, ou melhor, os europeus, né, que não foram só os portugueses que vieram para cá. Então, os europeus, os africanos e os indígenas, que é o povo raiz aqui da nossa terra. Então, com a mistura, né, com a convivência dessas 3 culturas, dessas 3 grandes culturas, houve uma mistura também cultural que formou a nossa identidade brasileira ao longo aí desses mais de 500 anos, ok? Muito bem. Agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre a arte naif. Por quê, professora? O que tem a ver com folclore? A arte naif é uma arte muito simples, muito ingênua, feita por pessoas que não frequentaram escolas de arte, nem academias de arte para aprender técnicas. Simplesmente pegam e desenham e pintam do jeito que elas acham que é legal, que elas acham que fica bonito. Então, aqui atrás de mim, nós temos uma pintura do Militão dos Santos, que é um grande artista naif brasileiro, tá? Vamos conhecendo um pouquinho mais. Então, eu vou mostrar para vocês agora um videozinho curtinho. É uma artista plástica goiana, né, lá de Goiás, que ela é artista naif, tá? Ela vai conversar um pouquinho, vai explicar um pouquinho, e depois aqui também na atividade tem outros vídeos explicando, tem um museu de arte naif também aqui no Brasil,
com exposições, com telas grandes, vocês vão ver que tem coisas lindas e maravilhosas. A arte naif, ela não nasceu no Brasil. Ela vem da Europa. O primeiro que foi chamado de artista naif foi o Henri Rousseau. Então, nesse segundo vídeo vai mostrar um pouquinho sobre Henri Rousseau e outros artistas também. No mundo inteiro a gente tem arte naif. E às vezes você mesmo pode ser um artista naif e ainda não saber, né? De repente você quer pintar do seu jeito, um jeito simples, um jeito puro, né? Como vocês podem ver aqui na tela atrás de mim, não tem assim técnicas de perspectiva, ilusões de ótica, como Leonardo da Vinci criava, nada disso. Simples. Vai pintar do jeitinho que achar, as cores mais chapadas, sem muita mistura, os traços mais simples, né? E os assuntos da arte naif são os assuntos do cotidiano de uma pessoa, de um povo, de uma comunidade. E muitos artistas naif usam o próprio folclore, como vocês podem ver aqui algumas festas aqui atrás de mim, né, que Militão dos Santos pintou, o próprio folclore como assunto da arte naif. Então, prestem bastante atenção, porque é aí que nós vamos juntar as duas atividades para formar o trabalho de vocês aí, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês agora o vídeo sobre arte naif. Então, vamos... Arte como forma de expressão, uma maneira de falar do cotidiano, das paixões e até das dores. Pinturas e esculturas feitas por pessoas que nunca entraram em uma escola de arte, mas nem por isso deixam de ser artistas. São os artistas naifes. Helena, quando nós chegamos, você disse bem-vindos à casa do naif aqui em Goiânia. E a gente vê aqui uma porção de obras. Como que eu reconheço que uma pintura ou uma escultura é uma arte naif, é uma obra que foi feita a partir da arte naif? Olha, a arte naif, ela é livre de conceitos. O desenho naif, ele é um desenho livre. É um desenho de uma pessoa que não frequentou a escola. Então, hoje o conceito é amplo. Você vai ver uma arte que não tem uma medida certa, não tem ângulo certo, nada disso. É bem livre, tá vendo? Normalmente elas retratam o quê? Olha, o artista naif, normalmente ele retrata aquilo que ele vê, aquilo que ele sente. E eu, por exemplo, eu faço pesquisa em folclore. Eu estava mais presa ao folclore goiano. Hoje eu já começo a buscar tradições fora do estado de Goiás. Você vai para o Nordeste, você encontra muito Padre Cícero, muito ex-votos, né? Muita festividade dos reisados, que são maravilhosos. Ela é uma artista naif, tudo folclore. E nós temos aqui em Goiás também, que são artistas naif. Bom, o nosso maior naif goiano foi Antônio Poteiro. Aí depois do Antônio Poteiro, você vai encontrar um grande artista ainda vivo, naif, que é o Omar Souto. Tem o Américo, filho do Poteiro. Hoje tem Valdomiro de Deus, Luz de Deus. Tem o Manuel Santos, né? O Gilvan Borges. E tem o Sandro Carvalho. Você disse que o naif é feito por artistas que não frequentaram escolas de arte. É uma produção, de certa forma, espontânea. De repente, alguém que vem acompanhando essa nossa conversa vai dizer, opa... Eu sou naif. Exatamente. E quando você faz arte, né, de acordo com aquilo que você sente. Ok, gente. Então, vamos fechar aqui. Então, vocês viram que é algo espontâneo, né? Eu tenho algumas pinturas no estilo naif, eu gosto bastante desse colorido, dessas cores chapadas, sem mistura, essa liberdade, não ficar preso assim às técnicas de desenho e tal. Então, uma coisa mais espontânea, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui agora um resuminho sobre arte naif que eu fiz para vocês. Prestem bastante atenção, por favor. Vamos pegar aqui. E aí,
vamos compartilhar aí com vocês. Então, a arte naif, então vocês estão vendo aqui, olha, são pinturas de diversos artistas brasileiros, tá? Além dos que ela citou, a gente tem a Djanira, a gente tem a Maria Auxiliadora, Heitor dos Prazeres, então são vários outros, Mestre Vitalino, que é do Nordeste, então são diversos artistas naif aí, e muitos artistas naif se descobrem numa idade mais avançada um pouquinho, nem sempre se descobrem jovens, né? Eles começam a pintar de forma espontânea, do jeito que eles querem, com liberdade total de técnicas, de conceitos, de arte e tudo mais, inclusive após a aposentadoria. Então, são pessoas, né? Nós podemos ser artistas naif se quisermos, né? É só deixar a imaginação solta. Então, olha lá, como eu falei para vocês, ó, o naif ele tem um trema em cima do I, a gente pronuncia naif, tá? Naif, como um V, porque é uma palavra francesa, de onde surgiu, né? Essa característica de pintura. E durante muitos anos, a arte naif ela foi considerada uma arte menor. E hoje já não. Hoje ela já tem o seu valor, ela está em grandes museus do mundo, ela tem todo um valor histórico, um valor cultural e é respeitada, muito respeitada, tá? Então vamos lá. A arte naif, então, é a arte da espontaneidade, da criatividade autêntica, do fazer artístico sem escola. Quando eu falo sem escola, é sem escola de arte, sem academias de arte, e nem orientação de nenhum professor. O artista experimenta uma arte instintiva, ou seja, do seu instinto. Deu vontade de pintar, deu vontade de desenhar daquele jeito, ele vai desenhar daquele jeito, pelo qual expande seu universo particular. O que quer dizer expandir seu universo particular? Colocar para fora, expressar suas ideias, suas emoções, seus sentimentos, o que está dentro dele, tá? Então, a arte naïve, em francês, significa arte ingênua, simples, pura. Essa expressão artística, muitas vezes chamada de arte primitiva moderna, é permeada por imagens do cotidiano, do dia a dia das pessoas, retratados de modo a lembrar desenhos infantis, dada a espontaneidade e pureza, o que remete a uma aura de ingenuidade. Lembre-se que essas produções são realizadas por artistas independentes e sem formação sistemática. O que quer dizer isso? O que foi falado aí no vídeo, autodidata. O que é uma pessoa autodidata? É uma pessoa que aprende a fazer algo sozinha, tá? Então, vou aprender a tocar violão sozinho. Então, eu vou buscar lá livro, eu vou buscar um vídeo, né? Hoje em dia dá para buscar vídeo, né? Você busca um vídeo, você aprende a fazer algo sozinho, sem ter entrado numa escola, sem precisar de um professor lá para te ensinar ao vivo e a cores, né? Então, isso é ser autodidata. Então, a pintura naif, ela é feita por artistas autodidatas. Ninguém ensinou aquele artista técnicas de desenho, técnicas de pintura, de sombreado, de perspectiva, nada disso. É algo espontâneo dele, como se fosse uma criança mesmo. Lembre-se que essas produções são realizadas por artistas independentes sem formação sistemática, sem uma escola de arte. Tais artistas geralmente dominam técnicas que lhe permitem total liberdade de expressão. Então, características da arte naif. A arte naif, ela é uma expressão tipicamente regional. Por quê? Porque a pessoa vai pintar o seu dia a dia, o seu cotidiano, lá na região, na comunidade, na cidade, no estado, no país em que ela vive. E assume as características de cada localidade. Entretanto, é possível perceber algumas características comuns nesse estilo artístico, a saber. Então, o que quer dizer isso? Se o artista naif ele for da França, como Henri Rousseau, ele vai pintar as características de lá. As características da natureza, das festas, do folclore, dos costumes, da religiosidade de lá. Se o artista for aqui do Brasil, também tem diferenças. Um artista naif do Sul, ele vai pintar características de natureza e de cultura diferentes do artista do Nordeste, diferentes do artista do Norte, diferentes do artista do Centro-Oeste, do Sudeste. Por quê? Porque o nosso país é muito grande. Então, embora a gente tenha um folclore geral, né, que dê características para o nosso país como um todo,
Dentro do nosso Brasil, nós temos diferenças também entre o folclore do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sudeste e do sul. Tem características de cada região também. Danças que só tenho no sul, eu não vou encontrar no norte, e vice-versa, como vocês aí estudaram, principalmente o 6º ano, né, que estudou a dança folclórica no bimestre passado, tá bom? Então vamos ver as características da arte naif. Então, bidimensionalidade, não tem uma perspectiva, não vai ter, tem pouca coisa de perspectiva. Às vezes você encontra uma arvorezinha pequenininha aqui, ou uma maior aqui, mas é super bidimensional, bem simples. Uso frequente de cores vibrantes e geralmente sem muita mistura. Preferência por temas alegres, são temas do dia a dia, então aqui é uma área rural, né? Tem temas do folclore, das festas, costumes, né? Espontaneidade. Veio na minha mente, veio na minha cabeça, eu quero pintar isso aqui, eu quero desenhar isso aqui. Traços figurativos, então eu reconheço a figura, não é uma pintura abstrata, só com formas geométricas. Valorização da simetria, então tem que estar tudo meio equilibrado. Então vocês estão vendo que não tem só um passarinho aqui, são 2 passarinhos, uma casinha de um lado, as arvorezinhas do outro, então bem simétrico, bem equilibrado. E uma tendência da idealização da natureza, como a natureza é, né? Como ela é bonita, sua beleza, o que significa para cada artista, tá? Então, alguns representantes da arte naif no Brasil. O Brasil tem diversos artistas populares que possuem produções artísticas baseadas nas características da arte naif. Dentre eles, alguns nomes se destacam, como a Djanira. Então, aqui a Djanira da Mota e Silva, nasceu no interior de São Paulo em 1914. Foi uma importante artista da primeira metade do século XX e sua obra mescla religiosidade, paisagens brasileiras e o cotidiano das pessoas. Maria Auxiliadora é uma artista nascida em 1938 em Minas Gerais. Foi pintora autodidata, ou seja, aprendeu sozinha, e em 1968 integra o grupo artístico de Solano Trindade, em Embu das Artes, aqui em São Paulo. Tá? Sua obra é carregada de vitalidade, poesia e cor. A artista conseguiu mesclar elementos da realidade com o universo dos sonhos, em uma produção fortemente marcada pela representação afro-brasileira. Então, nessa obra aqui, você vê a moça com turbante, alguns temas, assim, de danças de influência africana, as esculturas também, tá? De grande influência africana. Então, isso é bem legal. Mestre Vitalino, que eu falei para vocês, olha, nasceu em 1909 em Pernambuco, ainda quando criança, começou a modelar figuras em cerâmica e com barro, que a sua mãe utilizava para fazer utensílios. Então, fazia panela, fazia as coisas, e ele usava a mesma cerâmica, o mesmo barro para fazer as suas figuras. Os seus pais eram lavradores. Foi músico e ceramista, e sua obra representa, sobretudo, o povo nordestino, ceramista que trabalha com cerâmica. Então, ele fazia esculturas em cerâmica, que é o barro, a escultura de barro, né, de argila, mas cozida, ela é assada, tá? Para ela ficar permanente aí, para ela não brincar, nada. E depois ele pintava. Temos o Heitor dos Prazeres. O Heitor dos Prazeres, ele nasceu no Rio de Janeiro, em 1898, ele foi sambista, e em 1937 ele começa a dedicar-se também à pintura. Sua obra é fortemente marcada pela valorização da cultura popular. Então, vocês veem aqui algumas brincadeiras folclóricas que ele registrou numa das suas pinturas, tá? Então, aqui eu coloquei várias obras de arte naif brasileira para vocês só conhecerem, tá? Eu não coloquei o nome do artista, nada, só coloquei a obra mesmo para que vocês conhecessem. Então, olha lá. Aí você vai ter Djanira, Militão dos Santos, alguns citados também pela artista lá no vídeo, tá bom? Então aqui as casinhas bem coloridas do interior, a natureza típica do Brasil, a lá, a bananeira e tal. E aqui uma festa junina de família, tá vendo? Ó, a sanfona, o violão, a fogueira, né? As vestimentas, as bandeirinhas. Aqui também temos algumas festas, alguns costumes, né? Temos artesanato, temos aqui a culinária, o barro, né? A cerâmica, coisas de tricô, de crochê, de tecido, costura.
Então, a gente tem aqui bastante elementos da nossa cultura. Aqui, de novo, a festa junina, alguns animais, né? O dia a dia, tá vendo? Ó? Ao mesmo tempo que está acontecendo a festa, tem uma pessoa com a carroça, tem a criança de bicicleta, a criançada brincando, né? Aqui também, aqui a Aracy, né, que é uma artista naif, então ela retrata as brincadeiras folclóricas, né, e as brincadeiras do dia a dia também, não só folclóricas, né, porque o vôlei não é folclórico, mas ele faz parte do dia a dia das pessoas também, tá? Então, aqui também brincadeira de roda, pular corda e tal. Bem alegre, vocês estão vendo, ó, cores bem alegres, traços simples, tá? Aqui uma festa religiosa, representada também pela Aracy. Linhas simples, parece até um desenho de criança, linhas simples, cores fortes, vibrantes, temas felizes, temas alegres, tá? Aqui uma roda de samba, aqui já é Heitor dos Prazeres. Uma roda de samba. Aqui o Bumba Meu Boi, tá vendo, ó? Então o Bumba Meu Boi gigantesco, tá vendo que não tem proporcionalidade? Não é proporcional? Olha o tamanho da casa, olha o tamanho do Bumba Meu Boi, as pessoas pequenininhas, olha o tamanho da igreja, né? Então, não tem essa preocupação, é liberdade mesmo. Aqui ficou um pouquinho embaçado, mas eu quis trazer para vocês, porque são figuras de lendas e mitos folclóricos. Então, tem aqui, e também de músicas, tá? Boi da Cara Preta, Negrinho do Pastoreiro, Boitatá, Caipora, Curupira, a Iara, Vitória Régia, tem as festas da igreja, as brincadeiras, tá? Mula Sem Cabeça, o Saci, aqui o sertão nordestino, né, seco, a cidade, a floresta e aqui o campo, tá? Então tá representando bem aqui. Depois nós temos o Militão dos Santos, que é essa imagem que tá atrás de mim, é igualzinha, tá? Que representa aqui algumas festas, né? Alguns folguedos, Folia de Reis, Bumba Meu Boi, né? A tradição da pesca, então bem colorido, bem vibrante, bem alegre. Aqui também algumas manifestações folclóricas, além da festa junina, a gente tem a capoeira, a gente tem Folia de Reis aqui também, a criançada soltando pipa, bandeirinhas, fogos de artifício, bem colorido. Aqui é a mesma coisa, tá? Olha lá, um casamento caipira, aqui o baião, né, a música do baião, com todos os instrumentos, a bumba, acordeão, né, o carro de boi aqui, bem tradicional mesmo. E é isso, gente. Qual é o trabalho? Vocês vão escolher um tema folclórico, algo do folclore brasileiro, não só Iara, Saci, vamos ampliar. Danças, músicas, comidas, artesanato, temas do folclore. Então, vocês vão escolher um assunto do folclore e vão representar numa folha, lá pode ser no seu portfólio de arte, depois você vai me mandar foto, bem bonita a foto, tá? Você vai fazer um desenho bem colorido. Vocês estão vendo que não é só uma figura que é pintada, é toda a imagem pintada. Então, olhem bem a arte naif, né? Olhem bem como é que os artistas fazem a sua arte naif e tal. Então, no estilo naif, vocês vão fazer uma ilustração bem bonita do nosso folclore brasileiro, bem colorida, pode ser lápis de cor, pode ser com canetinha, pode ser no giz de cera, se você tiver tinta, pode ser na tinta também, tá bom? Faça numa folha, depois mantenha essa folha no seu portfólio, tá? Mas tire uma foto bem bonita, bem nítida, para me mandar no dia 4 de setembro, juntamente com uma fotinha do resuminho sobre o folclore e sobre a arte naif aí dos vídeos e das explicações que eu dei nesse vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, pode me mandar recadinho no WhatsApp também. Então, lembrando, para o dia 4 de setembro, uma ilustração linda, maravilhosa, com um tema folclórico, utilizando as características da arte naif, tá bom? É isso, então. Boa sorte. Lembra que é só para o dia 4 de setembro, não é para já, tá? Então, vocês têm aí bastante dias aí para se programar, tá bom? Esse trabalho vale nota, a ilustração de 0 a 10, e os resumos valem pontos positivos na nota de participação no final do bimestre, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula ao vivo pelo Meet, tá? Tchau, gente!